Parcelado pelo senhor Paulo Afonso Sintra, contendo mais de 2.000 lotes, que permite abrigar uma população de aproximadamente umas 5.000 pessoas. O nome Santo Afonso deriva do nome do proprietário, em homenagem ao santo italiano do mesmo nome. Nele estão instalados alguns equipamentos importantes do município, como a creche Irene Mota, o Centro de Convivência de Idosos e a Escola Municipal Valdiro Cordeiro, que servem à população são-bentense, bem como conta com posto de saúde e posto do CRAS. Há também na Praça do Loteamento um templo de igreja católica erguido em honra ao seu patrono, Santo Afonso Maria de Ligório, e templos de igrejas evangélicas espalhados por várias ruas do bairro. Hoje, o bairro tem a maior parte de suas ruas calçadas e conta com um sistema de rede de água encanada e de esgoto. O loteamento Santo Afonso surgiu por volta do ano de 1981. De lá para cá, cresceu muito esse bairro maravilhoso e aqui nós podemos encontrar grandes personalidades e várias profissões. Temos enfermeiros, temos professores, psicopedagogos, psicólogos e até um futuro médico. Meu pai, seu Enoque, chegou em 1991, vindo da cidade de Capoeiras, e comprou essa casa. Eu era muito pequenininha, tinha 3 anos, mas eu lembro de muitas cenas. Meus 4 e 5 anos eu estudei na creche que vocês viram, e aqui nessa casa eu vivi até meus 23 anos. Aqui foi que o diretor da rádio veio me buscar a primeira vez. Enfim, muitas histórias eu vivi aqui nesse lugar. E depois dos 23 anos, eu desci mais um pouquinho, mas não saí do Santo Afonso. Ainda hoje, casei, tenho 3 filhos e moro aqui no Santo Afonso. Então faz um bom tempo que a minha história foi construída e está sendo construída aqui nesse bairro que a gente está conhecendo hoje, está mostrando hoje para vocês. Passando aqui pela Rua 9 do Santo Afonso, nos deparamos com essa alegria, com essa irreverência. Várias crianças, desde jovens a crianças pequenas, brincando na rua. Isso é muito bonito de se ver. Mesmo na pandemia, né? Mas a alegria deles, o sorriso deles. Que pena que a gente não pode filmar as crianças, mas vocês precisavam ver a alegria e o sorriso. Mas eu vou conversar com o Leandro, que tem 18 anos. Leandro, qual é a alegria de brincar na rua com tanta criança, com tantos jovens? Pelo contato que a gente tem com os amigos da gente, desde moleque, a gente brinca aqui desde moleque. Aí muita gente se junta aqui para brincar mais a gente. Aí fica bem disputado e tal, com aquela coisa bem interessante, tá, entendeu? Eu brincava muito, eu morei muitos anos na Rua 10 aqui em cima. E eu era café com leite. Café com leite. Ele riu. Explica pra gente, pra quem tá em casa, o que é café com leite no jogo. Café com leite é quando você é menor do que os outros, você não pode brincar sério, ninguém pode marcar você, esse tipo de coisa. Tá vendo aí? Mas no meu caso eu era grande, eu era gordinha, gente. Tá gordinha, não machuca. Enfim. Leandro, quantos anos morando aqui nesse bairro? 18. 18. Desde que nasceu? É, isso aí. Você gosta de morar aqui? Gosto. O que mais te atrai no Santo Afonso? Eu acho que familiares e amigos mesmo. Terminou os estudos já? Ainda não, tô cursando ainda. Tá cursando. Foi. Ensino médio? Terceiro ano. Terceiro ano. Ok, boa sorte. Espero um dia estar te entrevistando como um doutor, quem sabe, né? Se Deus quiser. Quantos anos faz, seu Enoque, que você mora no Santo Afonso? 30 anos. 30 anos. Por que o senhor veio morar aqui em São Bento do Una? Porque eu acho melhor aqui em todo canto. E por que escolheu Santo Afonso? Porque aqui é bom, aqui sempre corre um negocinho, tem muita gente boa. O que é que o senhor mais gosta no bairro? Mas gosto do barato. É a amizade com todo mundo. O conhecimento que é bom. Quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu estou com 80 anos. Estou dentro de 81. Se vivesse mais 80, ia morar onde? Ia morar em São Bento, no mesmo canto. Não saía daqui. O senhor trabalhou na creche? Trabalhei, mas não trabalho mais. Você trabalhou quantos anos lá no CCI, como vigia? 17 anos. Foi? Pensei que tinha sido 20. Não, foi 17. Só achei lá o quê? Amizade e confiança. Graças a Deus. Se alguém te entregasse uma placa igual a essa, você saberia consertá-la? Não, né? Eu também não. Mas tem alguém no Santo Afonso que é muito talentoso. Estou falando dele, Gilberto do Som.
e vamos conversar um pouquinho com ele agora. Gilberto, que bom que encontrei você aqui nos seus afazeres, passeando pelo bairro. E me conta, 30 anos morando aqui no Santo Afonso, consertando placas de som, fazendo muitos eventos, parou agora por conta da pandemia. Mas por que escolheu Santo Afonso para morar, para construir sua família? O bairro era um bairro pequeno, barato para poder, na época, cheguei aqui, nós era barato para comprar a casa, que não tinha financeiramente. E até hoje me instalei, andei muito por aí afora e graças a Deus estou aqui. Há 30 anos morando aqui, graças a Deus. Foi pai? Pai, hoje sou avô, já tenho uma neta. E graças a Deus construí minha família mexendo na área do áudio até agora, que está tudo parado por conta da pandemia. Meu Deus do céu, estamos aí sofrendo e vamos ver até um dia que Deus queira. Se tivesse de mudar de bairro, mudaria ou não, quer passar o resto da vida aqui? Quero passar aqui. Tenho muitas amizades, tenho orgulho de morar no meu bairro. Santo Afonso, padroeiro da nossa comunidade, ensinai-nos a viver a tua fraternidade com os irmãos necessitados da nossa sociedade. Ó Santo Afonso, rogai por nós que caminhamos nesse mundo atroz para promover. Vamos conhecer essa semana o bairro do Santo Afonso, um bairro muito conhecido. E para falar desse bairro tão conhecido e amado, vamos conversar com o morador José Terto da Silva. Ele tem 52 anos e desses 52, 35 foi aqui nessa comunidade. José Terto, um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, Cassiana. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa história do antes e do hoje, né? E pensando até no futuro. Muito bem, Santo Afonso é a minha vida, é meu orgulho, né? Eu nesses, como você disse, 35 anos, até mais um pouco, a gente tem esse prazer, é prazer mesmo de dizer que mora no Santo Afonso. Nesses 35 anos já cheguei até a dizer que se tivesse que mudar para outra comunidade, por acaso mudaria, mas não tenho essa vontade. Por quê? Porque eu acho que aqui no Santo Afonso é um lugar bom de morar, é aconchegante, né? Você poder falar todas as manhãs quando você sai para fazer uma caminhada, falar com os seus vizinhos, seus amigos e amigos de antes, como comecei a dizer, né? Porque a partir aí que meu pai chegou aqui no Santo Afonso, mais ou menos nos anos 85, né? Tem meu pai, também o seu pai, como a gente falava, que era da mesma época, seu Enoque e tantos outros mais novos que foram chegando. Então, é um prazer muito grande entender que morar no Santo Afonso é uma coisa gostosa, porque, como já disse, é aconchegante, você pode fazer amigos, às vezes Deus leva e vai se fazendo outro, vai se construindo essa história. Viver no Santo Afonso é construir uma história. E essa história que tem 35 anos, a gente chegou aqui nesse ano, como eu falei, de 85, eram poucas casas, poucos moradores, poucos mesmo. Tinha muito mato aqui, chamado Marmeleiro, Jurema, não é? Nesse entorno aqui, que hoje é quase uma cidade, um bairro grande, mas eram poucas casas. E a gente começou a ter esse gosto de morar no Santo Afonso, e daí viu acontecer tantas coisas, tantas coisas serem construídas pelos governos que já passaram até o momento. Então a gente tem muito orgulho, né? Entre essas coisas a gente lembra o antigo CCI, que hoje tem outra nomenclatura, mas o antigo CCI que os nossos pais frequentaram, né? E a creche Dona Irene Oliveira Mota, também o posto de saúde, seu Neca Antônio de Melo, Neca Antônio, que daqui a pouco até Flávio vai falar no seu Neca Antônio, sua história, porque o seu Neca Antônio trouxe para aqui, para a gente, o
os primeiros passos da evangelização, junto com o pároco da época, Padre Luiz Carlos de Oliveira, seguido de Padre Aldo, e seu Necatônio recebeu essa homenagem, o nome do posto de saúde, seu Necatônio. Muito justa essa homenagem. Homem íntegro, homem que ensinou a todos nós aqui de Santo Afonso esse caminhar na fé, caminhar na amizade, né? A amizade que eu digo, como falava, de vizinho, de irmão, de amigos. E ele recebeu esse título muito justo do governo da época, quando inaugurou o posto de saúde. E, por último, essa grande obra que está aí, para todos nós, essa praça, que foi oferecida para o lazer dos nossos filhos e dos nossos netos, como eu falava no início, de futuro. E com o crescimento do Santo Afonso, também foi crescendo a igreja, né? A igreja foi implantada há 25 anos aqui e de lá para cá só foi crescendo, e você também já começou a fazer parte da igreja desde aquela época. E não sei se você vai lembrar, né, se você tem esse registro, como foi que chegaram à conclusão que esse bairro iria se chamar Santo Afonso? Muito bem, boa pergunta. Então, na época dessa formação que você falou, da propriamente capela, propriamente comunidade eclesial de base, que a gente chama, o padre na época era o padre José Aldo Mariano, e nos apresentou a comunidade daquela época duas ideias, dois santos. Na verdade, nem recordo do outro, porque a gente escolheu. Quando ele apresentou o segundo, a gente prontamente abraçou, acolheu, tanto pela questão do loteamento de Santo Afonso, que a gente já conhecia e amava, e também pela história de Santo Afonso, Maria de Ligório, que talvez a gente conte noutra história, em outro momento, próximo aí aos 26 anos da festa, não é questão mesmo religiosa falando, mas do santo, da vida do santo. Mas aí, Santo Afonso Maria de Ligório, né? Conhecemos, gostamos, e por isso a gente se apaixonou, sobretudo na questão da simplicidade. Era um homem simples que deixou o luxo do seu pai, que era rei, deixou o luxo para viver na periferia. E Santo Afonso, a gente não pode dizer, perto de uma Recife, de um Salvador, é a periferia, o Santo Afonso. Então a gente se identificou muito com a vida do Santo Afonso, essa proposta que o Padre Aldo apresentou. E aí a gente adotou, acolheu a comunidade religiosa, comunidade eclesial de base, como comunidade Santo Afonso Maria de Ligório. Porém, do mesmo nome, como diz a música que a gente fez. Então é isso, criou-se isso aí mais ou menos em torno dos 25 anos atrás, acho que 93, né? Eu falava 90, 93. E hoje nós temos aí o jubileu, o ano do jubileu, e são tantas histórias, tantos momentos, tanta coisa boa, tantos ensinamentos, que a partir da vida de Santo Afonso Maria de Ligório, passamos aqui na comunidade Santo Afonso, no loteamento Santo Afonso. O Santo Afonso é gigantesco em beleza e também em personalidades. Estamos conversando com José Terto, e José Terto vai conversar um pouquinho aqui com a gente, falar mais sobre outras personalidades que a gente for lembrando aqui numa conversa, num bate-papo, que contribui para o nosso bairro, Zé Terto. Nós podemos começar com pontos. Veja, quem já foi daqui e foi embora para outra cidade, com certeza já foi no mercadinho de Ana de Romildo, porque se não disser Ana de Romildo, exatamente. Né? E lá ela teve 2 filhos e tem um filho que é enfermeiro, não é? Certo, muito Vamos bem. Vamos para outro ponto, vamos para Zé de Júlia. Zé de Júlia, grande Zé de Júlia, do mercadinho Zé de Júlia, de tantos anos, né? Eu sempre brinco, mas dizendo a verdade, faz 26 anos que eu casei, 26 anos que eu compro leite a Zé de Júlia. Porque, já dá para arrendar uma vaga, Zé de Júlia, né? Aí. Também lembramos aqui do grande Tita Pontes, da família Pontes, né? Que é uma família grande, também não menos importante como as outras. Nosso grande e saudoso agora Tuca, né? Tuca da padaria, né? Isso você está querendo que a gente lembre ultimamente, mas graças a Deus conosco a gente conheceu
seu Dete, que também tem uma família grande, pedreiro, Dete pedreiro, né? Meu sogro, Manuel Joaquim, que Deus já levou, mas ficou a família Brito toda aqui no Santo Afonso, representando, né, tantas famílias. Flávio vai lembrar quando chegar a sua parte também de falar, né? Como ele disse no início da nossa conversa interna, sua mãe passou aqui na Rua 4, e depois ele foi e voltou. Cassiana já mencionou isso, ele vai falar muito bem disso aí. A família, Flávio, de Carmen, grande Carmen de seu, o pai dela, esqueci agora, mas o irmão Tiquinho, Tônio, moravam na Rua 3, né, que começaram aqui na questão da igreja. Sueli Maciel. Sueli Maciel, que na época, eu esqueci de dizer isso, no início do bairro, Cassiana, o forte daqui, vamos dizer, do início, do antes, era a fábrica de queijos Laticínio. Eu sei que na época nem o nome era Laticínio, era a fábrica de queijo mesmo, que era quinca do queijo com Sueli, Moacir da fábrica, que era funcionário de Sueli e abriu uma fábrica própria. Seu Rafael, falando de Romildo, tem Rafael que é irmão de Romildo, Rafael com todos os seus filhos, Dona Margarida, sua esposa, que Deus levou, foi ela que iniciou os terços com a gente. Depois veio o senhor Necatone para reforçar, o padre Edinaldo Amorim também, um jovem Edinaldo ainda. Pois é, então são muitas pessoas, a gente realmente esquece de tantas outras, mas falando dos mais idosos, seu Alfredo, a gente não pode esquecer de seu Alfredo tocador, né, Flávio? Grande homem, personalidade aí da sanfona, nosso diretor João Luiz, nosso diretor, que enchimento, né? É que eu não esqueci ainda, que passei 10 anos sob a coordenação de João. E com certeza, né, João, a gente levou a alegria para a rádio através das buscas, dos momentos que podia ser aqui nos primeiros leilões. 25 anos a gente tem história da igreja e sempre teve leilões, e era seu Alfredo, que juntamente com seus filhos, no nome Arnaldo, se eu não me engano, fazia a zabumba e fazia acontecer as festas, as primeiras festas de Santo Afonso. Seu Alfredo é uma grande personalidade aqui da nossa comunidade. Dona né? Anunciada, né, que mora perto aqui Dona da igreja. Anunciada, as últimas que chegaram aqui na nossa comunidade, Anunciada. Vamos finalizar aqui com essas personalidades com Dona Nonon do Queijo. Eu acho que Sim, ela é sim. muito conhecida, né? Com Principalmente certeza. quem vem de São Paulo, de Recife, tem que levar o queijo de Dona Nonon. E ligando ao nome Dona Nonon, Sil, seu esposo, a gente não pode esquecer do futuro médico do Isso. Santo Afonso, né? O futuro médico do Santo Afonso, o nome dele, um pouco eu me esqueço. Filho do Nonon. Afonso, muito bem. É 52 anos. Viu? Deus quiser, aí vamos ter uma clínica aqui no Santo Afonso com esse médico atendendo, filho da terra. Olha, o primo dele, Laércio, do trio Asas da América, Santo Afonso, como você começou dizendo, né, João? Se for a gente for falar, né? Jurandir eletricista, muito saíram, bem. Oi? Né? Vereadores que saíram da nossa Sim, comunidade. dos vereadores que saíram, Pezinho, Zé de Júlia, que foram, Pezinho voltou. E agora o vereador último do bairro, Rinaldo, né, que faz parte da nossa história atual. Então é isso, muita coisa. Se quiser, a gente fala mais. Para a gente finalizar a nossa conversa, que está muito boa, se fosse para continuar, a gente ia passar a noite falando desse bairro maravilhoso. Quero aqui, antes de terminar a entrevista, saudar e registrar o Santo Afonso II, que é digamos, uma extensão do Santo Afonso I, em um bairro super importante, que veio a acontecer. A gente falou de sítio, basicamente, no Santo Afonso, de barreiro, de mato, de Jurema. Também lá o 2 era tudo isso, era a serra, né? A serra, como a gente conhece. E, graças a Deus, o desenvolvimento chegou lá, inclusive chegou mesmo, lá tem o CRAS, inclusive eu não lembrei do CRAS, o prédio que eu trabalhei, mas é porque a cabeça já está ficando branca. Tem o CRAS, né, anexo junto do Santo Afonso, exatamente para aquela comunidade, que funciona muito bem. Então, tem motivo de sobra. Por tudo que eu já disse, e se eu fosse pensar, ainda arrumava mais pessoas, arrumava mais motivos para gostar do Santo Afonso, mas para definir, eu defino que é a igreja, que aprendi na catequese aqui, né? Então, claro que em qualquer canto tem igreja, em qualquer canto hoje tem Deus, é claro,
mas eu estou falando da vida eclesial, né? Eclesial de base. Quem entende o que é comunidade eclesial de base sabe do que eu estou falando. É raiz, é ver como a gente viu cavar essa sapata da igreja nos anos 90, 95, ter idealizar, poder ajudar, poder carregar água, areia, tijolo, para dizer, vamos erguer o nosso templo, que a gente fazia nas ruas as missas, em chuva, besouro, enfim. Isso é muito bonito ouvir, né, a sua fala, porque eu creio que representa a fala de muitos que moram aqui no Santo Afonso. A gente está chegando aos 4.000 moradores e esse hino é uma forma de homenageá-los, porque em sua maioria o pessoal que mora aqui é católico, né? E quem não é católico com certeza já ouviu essa música ou já fez parte de algum modo aqui das comemorações da igreja, seja comprando uma feijoada, seja participando de um bingo, ou vindo aos parques trazer seus filhos. Então essa música do Santo Afonso faz parte da história de todos que moram aqui. E eu vou chamar o Flávio para sentar aqui para tocar. Vamos conversar com mais um morador do bairro Santo Afonso, o Cícero Flávio, ele que é conselheiro tutelar 3 mandatos, vai conversar aqui conosco. Quando começou essa história com o bairro Santo Afonso? Desde criança também? Desde criança. Eu sempre digo que o sonho de todo cidadão quando ele cresce, quando ele se torna jovem, o sonho da minha mãe quando casou, é aquele sonho do pobre, do sofredor, mas aquele sonho de quem quer ter o seu sonho concretizado. E o sonho da minha mãe, que morou muitos anos de aluguel, já casada, era de ter sua própria casa, né? Ter sua própria moradia. E quem não sonha com esse sonho? E logo no começo, no início do bairro do Santo Afonso, era loteado. Assim, se algumas pessoas não têm esse conhecimento, hoje a fama é comprar terreno ou comprar casa. Mas naquele tempo pobre, humilde, de emergências, né? Povo do Nordeste muito sofrido. Os lotes do loteamento Santo Afonso eram nas parcelas, era sofrido. E minha mãe comprou um terreno aqui na Rua 4 do Santo Afonso, coincidência, do ladinho, onde hoje continua sendo o mercadinho de Zé de Júlia. E quando a gente tinha 6, 7 anos de idade, minha mãe construiu com muito sacrifício, muito suor, muito sofrimento, a sua casinha, e a gente morou durante 8, 10 anos. Depois, já na pré-adolescência, eu fui morar na Rua Bento Crespo, conhecida como Rua dos Cavalos, e morei durante minha juventude inteira, até me casar com uma moradora de Santo Afonso. Morava aqui na Rua 1. Hoje, seu Zé Ferreira, junto com Dona Maria, moram aqui do ladinho da igreja, na Rua 2. E quando eu estava mais ou menos com 1 ano de casado, parece que as histórias se repetem, né? As histórias de vida mudam personagens, mudam nomes, mas as histórias se parecem. Quando alguém vai contar uma história, o outro diz, eu vivi isso também. E eu pagava aluguel, primeiro ano de casamento, e veio a oportunidade de eu comprar a casa ao meu cunhado, que estava de saída do bairro, e a gente comprou a casa aqui na Rua 3 há 21 anos atrás, e desde então moro junto com a minha família nesse bairro, um bairro que a gente fala que também veio um pouquinho de cada história de cada um. Bairro sofrido, bairro pobre, humilde, um bairro com muitas dificuldades nas suas estruturas, mas um bairro sonhador, assim como é a gente. Só para falar um pouquinho, Cassiano, para a gente não ser um pouco repetitivo, eu queria tocar no ponto das festas, as festas do Santo Afonso que acontecia aqui. Claro que por causa dessa pandemia, claro que nos últimos anos não teve, mas eram festas que tivemos aqui na memória
de trio Asas da América, de cantores até nacionalmente conhecidos e vim fazer shows no nosso bairro. Falar do Santo Afonso e não falar de quadrilhas, né, da quadrilha da Rua 5, né? Falar do Santo Afonso é falar de uma cultura, um bairro simples, humilde, mas um bairro que foi construindo, assim como eu estava falando da minha vida, um bairro que foi construindo a sua história. Não tem como desligar a história do bairro com a história da comunidade eclesial. A nossa capela do Santo Afonso, com todo respeito e carinho aos nossos irmãos evangélicos e protestantes. Mas a história do bairro do Santo Afonso cresceu junto com a missão católica, após as missões redentoristas, e é também sofrido. Olha que coincidência. Quantos anos, né, José Terto? Quantos anos não demorou para construir a capela? Quantos anos não demorou para nós ter uma capela linda como hoje? São histórias de vida, são construções, como você estava dizendo ali, a gente conversando. Hoje o Santo Afonso é lindo, tem uma praça, um posto de saúde, né? Creche, CRAS, escola, né? Mais de 10 ruas, né? Mais de 4.000 moradores, 4.000 moradores. E essa história, fazer parte dela é um orgulho. E nós que fazemos parte do Santo Afonso queremos, de forma particular, Tassiana, João, vocês que fazem parte da comunicação local, agradecer, porque pensar em divulgar, pensar em levar essa história, essa cultura, e também de forma particular do nosso bairro, onde moramos. E essa gratidão, dizer assim, como é bom morar no Santo Afonso. Santo Afonso, padroeiro da nossa comunidade, ensinai-nos a viver a tua fraternidade com os irmãos necessitados da nossa sociedade. Ó Santo Afonso, rogai por nós que caminhamos nesse mundo atroz para promover reino de amor, para levar a palavra do Senhor. Santo Afonso, nosso amigo, és também nosso irmão. Sua fé nos ensinou a viver a união, construindo um novo reino, renovado na missão. Ó Santo Afonso, rogai por nós, que caminhamos nesse mundo atroz, para promover reino de amor, para levar a palavra do Senhor. Viva Santo Afonso!